Doutor, bom dia, ouvintes da Rádio Santa Fé. Fala pra gente como é que estão os preparativos para domingo de eleição. Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes da rádio. Estamos aí, na véspera da eleição, chegando aí o grande dia, esperado por muitos, depois de muito trabalho, Muitos não sabem, mas para se preparar uma eleição, não se começa no ano da eleição, começa muito antes. Desde o ano passado nós estamos, então, preparando os cadastros de eleitores, A Justiça Eleitoral estava fazendo a biometria, que infelizmente foi parada, suspensa por causa da pandemia. Mas, enfim, é muito trabalho, tá? E se considerarmos assim, nós estamos numa comarca que tem 7 municípios, enfim. Então tem muita urna, tem muito eleitor, tem muito mesário, mas estamos com o trabalho finalizado, pronto para domingo. Nós sabemos, como o senhor próprio já colocou, a atuação dos serventuários da Justiça Eleitoral, do juiz, do promotor, das polícias. Quantas pessoas, em média, vão trabalhar nas eleições para esse ano? Olha, dos mesários são aproximadamente 600 pessoas, mas ainda nós contamos com os funcionários de prefeitura, nós contamos com os guardas municipais, com os policiais civis, policiais militares, funcionários do fórum. Eu posso falar com certeza que passa de 700 pessoas trabalhando no dia da eleição. Nós sabemos da severidade na qual o senhor sempre exerceu, no caso, a função de juiz eleitoral na comarca. Esse ano não vai ser diferente? Não, eu acho que assim, desde que se cumpra a lei, que é o nosso objetivo, não haverá nenhum problema. E sempre foi falado, A eleição, qual é o trabalho principal da Justiça Eleitoral? É garantir um dia tranquilo para o eleitor. O eleitor tem que ir até as urnas sem nenhum problema, sem nenhuma pressão, sem nenhuma questão que possa prejudicar a sua tranquilidade na hora de votar. Nós sabemos que na história do Brasil nós já tivemos eleições tumultuadas, Inclusive, essa questão de não se prender ninguém em véspera de eleição, isso decorre do passado, Vem daquele passado, quando se prendiam as pessoas para que não votassem. Então, assim, o que nós visamos hoje é garantir justamente essa tranquilidade para o eleitor. Quantas urnas serão utilizadas? Dos modelos novos e das antigas também? Olha, nós temos aí urnas de todos os anos. No total, nós temos 149 urnas e, salvo engano, são 70 do modelo 2020, que é do modelo novo já. Dessas 149 urnas, nós temos 19 de contingência, ou seja, 19 de reserva, porque a urna é um computador que ela pode ligar e não querer ligar. Pode dar um problema numa fonte, alguma coisa. Então, nesse momento, ela é substituída. Então, nós temos 19 para ser substituídas. E só em Santa Fé nós vamos usar 76 urnas. Então, desse total de 149, nós vamos usar 130, e dessas 130, 76 em Santa Fé. Muitas pessoas colocam em xeque a urna eletrônica utilizada no pleito eleitoral. A gente pode atribuir isso, de certa forma, pelo desinteresse até mesmo das pessoas de conhecerem o sistema da urna eletrônica ou algo mais? Olha, o sistema é aberto e sempre foi dado publicidade para ver como funciona. A urna é simplesmente um computador que recebe votos. Nela são inseridos apenas os nomes dos eleitores, com os seus títulos, e os nomes dos candidatos com seus números. Então, o que a urna faz? Ela não tem nenhuma ligação à internet no dia da eleição. Ela é lacrada pelo juiz eleitoral, pela promotora eleitoral, enfim, o que tem ali de dados são os eleitores e os candidatos. O que ela vai fazer é simplesmente totalizar quantos votos aquele candidato teve, sem identificar o eleitor. É importante essa questão que você levantou, porque assim, a Justiça Eleitoral sempre dá publicidade do seu trabalho. Nós fizemos, desde a semana passada, uma cerimônia de inserção de dados nas urnas, fizemos a lacração de urnas e fizemos, na última terça-feira, a votação simulada na urna, com os candidatos que serão votados no próximo domingo. Para você ter uma ideia, veio um cidadão, um eleitor e um repórter da sua rádio, apenas. Foi dado publicidade, a população foi avisada,
todo mundo foi convidado, receberam ofícios do calendário eleitoral, mas, enfim, ninguém demonstra interesse em ir lá conhecer. Na verdade, foi o Silvanir que escolheu, porque eu pedi para que ele escolhesse a urna que ele queria que a gente fizesse a auditoria. O Silvanir escolheu a urna para fazer a auditoria. Nós fizemos a auditoria, fizemos a votação em papel e na urna, conferimos o resultado. E simplesmente assim, um repórter e um cidadão, um leitor. Infelizmente, depois as pessoas vêm e criticam, né? Mas eles tiveram a oportunidade de ir lá conhecer e saber como funciona. Doutor, nós temos uma novidade esse ano de eleição, que é a unificação do horário. O que o senhor pode falar a esse respeito? Sim, houve uma mudança, inclusive eu acabei falando outro dia sobre fuso horário. Como nós temos fuso horário no Brasil, Acre, Amazonas, então assim, muitas vezes a apuração demorava um pouco mais em virtude desse fuso horário. Agora não, agora será observado o horário de Brasília. Então a votação começa às 8 e termina às 5. Naqueles estados que têm fuso horário, por exemplo, existem cidades da Amazonas, que a eleição vai começar às 6 horas da manhã e terminar às 3 horas da tarde. Então vai ser observado estritamente o horário de Brasília. Então, no nosso caso aqui, nós vamos começar às 8 horas, às 7 horas já está tudo pronto, preparado, às 8 horas começa a votação e às 17 horas encerra a votação. Sobre os locais de votação, é fácil a consulta, caso o eleitor não saiba onde votar. Lembrando que nós temos na comarca aproximadamente 44 mil e quase 100 eleitores aptos para exercerem o voto no domingo, né? Sim, geralmente, se a pessoa não fez o recadastramento ou mudou de endereço, geralmente o local de votação é o mesmo que ela votou na eleição passada. Mas em caso de dúvida, basta consultar o site do Tribunal Regional Eleitoral. E lá existe um campo que você pode fazer a pesquisa pelo seu nome, pelo número do seu título, e que ele vai identificar o seu local de votação correto. Sobre a biometria, será aceita nessa eleição? Como eu disse no início, a biometria foi suspensa em virtude da pandemia, né? Nós tivemos aquele problema em 2020, então não se tem ainda a biometria da totalidade de eleitores. Aqueles eleitores que fizeram o recadastramento, eles vão colocar o dedo na urna eletrônica pela biometria e vão liberar o seu voto pelo seu dedo, pela digital do seu dedo. Alguns eleitores que não fizeram o cadastramento da biometria também terão essa oportunidade. Por quê? Porque o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo fez um convênio com outros órgãos, Detran. Então, por exemplo, quem tirou uma carteira de habilitação recente, quem fez o RG recente, esses dados foram transportados para o Tribunal Regional Eleitoral e, eu vou te dizer assim, aproximadamente 4 milhões de pessoas, tá? Então, assim, já aumentou o número da biometria, tá? Então, as pessoas vão, tanto quem não fez o recadastramento, pode ser que tenha que colocar o dedo lá, porque vai ter a biometria lá. Na hora que ele chegar, no caso, na sala para votar, o próprio mesário já orienta a pessoa nesse caso. Isso. Quem fez a biometria, no caderno de votação já tem sua fotografia. Agora, dá para votar sem ter o título de eleitor? Sim. Como já ocorreu em outras eleições, o eleitor que não tiver o título em mãos, ele tem que levar um documento oficial com foto. Existe também a possibilidade de se votar com e-título. E aqui nós vamos entrar na questão do celular, que depois eu vou esclarecer, e acho que você deve perguntar, porque é uma questão polêmica. Mas assim, o e-título é aquele título digital que se baixa como um aplicativo no celular. E quem fez a biometria já tem o título ali com foto. Quem não fez a biometria não tem com foto. Então, quem fez a biometria e tem o título com foto, ele pode apresentar o celular, que é o título dele digital. Além disso, se não houver essa possibilidade, então, quem não tem o e-título, basta levar um documento com foto no seu local de votação, que o mesário vai conferir o caderno de votação e ele vai votar. Mas a gente volta a bater naquela tecla do celular. É proibido o celular na cabine? Então, a questão do celular é o seguinte, não é proibido levar o celular até a sessão, tá? O que é proibido é levar o celular à cabine de votação. E por que isso? O objetivo de se proibir o celular na cabine de votação é garantir justamente o sigilo de voto. Eu já falei isso para vocês aqui da rádio. O que acontece? Antigamente,
também resquícios do passado, as pessoas compravam votos, né? Olha, você vai lá e eu quero que você me mostre, prove quem você votou. Então, assim, o celular se transformou numa máquina fotográfica que, embora também máquina fotográfica, se você tirar a foto de quem você está votando, se você não confirmar que ele corrigir e votar em outro, você não está votando naquela pessoa. Mas, enfim, a proibição do celular é a garantia do sigilo do voto. Quem você vota, ninguém precisa saber, só você e a urna eletrônica, tá? É o momento em que todos os brasileiros são iguais, né? A gente costuma dizer que no momento que se está votando, é o momento em que todos os brasileiros são iguais, independente de qualquer diferença. Então essa é a garantia. A pessoa que chegar com o celular na sessão eleitoral, ela pode apresentar o título, o e-título, que é o título digital, para o mesário. O mesário vai fazer a conferência e, se ele quiser deixar na mesa do mesário, tudo bem, ou se ele quiser deixar ao lado da urna, na sua visão, na sua vigilância, nós vamos colocar uma mesa do lado e esse celular vai ficar nessa mesinha do lado. Agora, eu peço, né, que as pessoas tenham o bom senso de obedecer essa regra, que não é uma regra de Santa Fé, não é do juiz eleitoral de Santa Fé. É uma regra geral que vem do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Porque a pessoa pode até ser impedida de votar, caso insista, e também, se tiver algum problema, o juiz eleitoral, ou os juízes eleitorais que estarão me auxiliando, nós vamos ter que ir até o local para resolver essa polêmica, tá? Então, eu acho que tem que ter bom senso. Deixa o celular na mesinha, vota e depois vai embora. Pega o seu celular e vai embora. Uma outra questão também que as pessoas não sabem é que é possível imprimir o título eleitoral. Basta entrar, hoje em dia, o site do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral, existem muitos serviços online para os usuários. E um deles é justamente a impressão do título de eleitor, que ele pode imprimir para levar no momento da votação. E, em vez de eu dar o nome do site, que às vezes fica mais complicado, é mais fácil assim. A pessoa entra no Google e procura autoatendimento do eleitor. O próprio Google já vai lançar a pessoa, direcionar a pessoa para esse local que lá tem vários serviços, tá? Uma outra polêmica também é a questão de armamento. Da mesma forma, não será permitido se entrar com arma na cabine de votação. E hoje foi votada uma resolução no Tribunal Superior Eleitoral que os CACs, que são os colecionadores, que não será proibido transportar arma no dia da eleição. Então fica aqui o aviso, porque a polícia pode abordar e está proibido. Então, o transporte e o uso de arma nesse dia da eleição. E dentro das sessões eleitorais, absolutamente proibido, não se pode entrar. Uma outra informação importantíssima, Excelência, é a questão da sequência de votação, que ainda tem muita gente com dúvida, até porque nós teremos 5 candidatos para votar no domingo, né? São muitos números. São 5 eleições. Então, uma orientação que a Justiça Eleitoral dá é levar a colinha, né, na sequência correta. Inclusive, os jornais publicaram a colinha nessa semana, e eu peço a vocês da rádio que coloquem, né, no site, coloquem no Facebook, essa colinha oficial da Justiça Eleitoral, para que as pessoas possam imprimir, para que as pessoas possam tirar uma foto e imprimir, porque é o seguinte, em primeiro lugar, eles terão de votar no candidato a deputado federal, que são 4 dígitos, são 4 números. Depois, em deputado estadual, que são 5 números. Depois, senador, que são 3 números. Governador 2 números e presidente 2 números. Se a pessoa começa a votar errado desde o primeiro, ela vai errar até o último. E aí que dá aquele problema que os eleitores... mas na minha hora de votar não apareceu o meu candidato, não apareceu a foto. E, principalmente, se ele errar aqui no começo, federal e estadual. Porque no federal, se ele digitar os 5 números, no federal são 4 números só. Se ele digitar 5 números, ele não vai conseguir votar no candidato dele. Então é muito importante. E o que nós pedimos é que os eleitores tenham muita calma no momento da votação. Tem que ter calma. Tem que saber o que está fazendo. A urna é autoexplicativa. Tudo tem mensagem dentro da urna. Basta ler, basta olhar, basta conferir o funcionário, o candidato. Entendeu? E qualquer dúvida tem os funcionários, tem os servidores da Justiça Eleitoral, tem os mesários para esclarecimento no local.
Uma outra inovação também na urna para esse ano, doutor, é a questão do delay. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, que já virou outra polêmica também nas mídias sociais por aí, o tal do delay da urna. Infelizmente, hoje tudo... uma pessoa faz um vídeo e ela se torna uma especialista, uma técnica e acaba gerando dúvida no eleitor. O que a Justiça Eleitoral modificou na urna dessa eleição é justamente isso. Quando o eleitor digita o número do seu candidato, aproximadamente 2 segundos aparece uma mensagem embaixo e dizendo o seguinte: confira o seu candidato. Ou seja, veja, olhe na urna, confira se a foto, o número e o nome corresponde àquela pessoa que você está votando. Por quê? Porque antigamente as pessoas digitavam o número e apressadamente apertavam a tecla verde confirma. Quando apertava a tecla verde confirma e olhava que não era a foto do seu candidato, no meu momento não apareceu a foto do meu candidato, eu votei errado, a urna está errada. Então, para se evitar esse equívoco, é que se deu esses 2 segundos em que o botão verde fica bloqueado para que a pessoa confira o seu voto, tenha certeza em quem está votando e tenha certeza na hora de apertar o botão verde. E é mentira, é fake news, que se não apertar ou demorar para apertar, que vai perder o voto ou que vai anular o voto. Simplesmente é autoexplicativo. O eleitor vai lembrar do que eu estou falando na hora que chegar lá, apertar o número do seu candidato e a hora que piscar lá embaixo, confira o seu candidato. É só isso, tá? Não tem confusão entre confira e confirma. Conferiu é aquilo lá? Confirma. É que as palavras são parecidas, mas não tem... Ninguém está aqui querendo prejudicar ninguém. Caso ocorra algum problema, seja de ordem mesmo, como a gente já comentou, da própria urna, que é um equipamento, assim como tantos outros, ou uma dúvida do eleitor, o que deve ser feito? Qualquer problema, mas qualquer problema, eu peço encarecidamente aos eleitores que antes de tomarem decisões precipitadas ou para fazerem comentários precipitados sobre não funcionou, tá isso, tem aquilo, que parem o que estejam fazendo. Por exemplo, o eleitor está votando, ele digitou um número, não apareceu o candidato dele, a primeira atitude dele qual que é? Apertar a tecla corrige e digitar de novo, para ver se ele não errou um número, pode errar. Nesse caso, ainda que tenha ocorrido novamente, chame o mesário, converse com o mesário. Além do mesário, cada escola tem um representante do juiz eleitoral que estará lá para sanar dúvidas e resolver problemas. E além disso, nós teremos 3 juízes eleitorais no dia e um promotor eleitoral visitando todas as escolas. Nós vamos visitar os 7 municípios. E se tiver um problema assim muito grave, eu vou deixar de ir para Rubinéia, se eu estiver indo, e vou socorrer uma urna, um eleitor aqui em Santa Fé ou em Santana, onde tiver. Então, assim, é muito importante que a pessoa não faça nada com pressa, tá? Veja bem o que está fazendo e, em caso de dúvida, pare o que está fazendo e chame o mesário. Uma outra dúvida muito frequente aqui na rádio, por exemplo, doutor, é sobre vestimenta, boné, short, camiseta, adesivo a algum partido, grupo político, candidato, ou não? Vai ser permitido ou não? Como vai ser tratado isso? Olha, nenhuma orientação nos foi dada até agora sobre isso, e eu acredito que não seja, até porque a manifestação política e individual, ela é permitida, é um direito do cidadão. Eu posso manifestar o que eu gosto de um determinado partido, o que eu gosto de um determinado candidato, e usando a cor da camiseta dele, como ocorre com o PT, que sempre foi na cor vermelha. Eu posso usar uma camiseta da seleção, posso usar uma camiseta verde e amarela. Eu acho que isso daí, desde que seja silencioso, isso é importante. Não se pode parar numa escola para pedir voto, não se pode aglomerar, não se pode ficar na esquina, não pode ficar no pátio. Então, assim, a pessoa que vai votar com um boné, com um broche, com o seu candidato, ele entra, vota e vai embora. Isso aí não tem problema nenhum. O problema é aglomeração, o problema é a boca de urna, é pedir voto, é distribuir santinho, é influenciar o outro eleitor a votar em quem você quer. Isso é proibido, isso é boca de urna, é crime. Agora, a manifestação silenciosa de usar a vestimenta que ele quer é o direito dele, é o direito do cidadão.
Algo curioso também que sempre acontecia em eleições é a questão dos veículos parados próximo aos colégios eleitorais. Como vai ser tratado isso? E a grande maioria também com os adesivos dos grupos políticos, candidatos. Infelizmente tem pessoas que querem aproveitar dessa situação. Colocar o número do seu candidato ou o próprio candidato colocar carros nas proximidades. Isso aí vai depender de uma análise da polícia, que vai ter a liberdade para isso, e também nós, da Justiça Eleitoral. Se nós percebemos que a intenção é essa, que nós vamos tomar providência para que esse carro não fique perto do local de votação, tá? Por quê? Porque a propaganda política por políticos no dia da eleição é proibida, né? Então, assim, é o que eu falo, a livre manifestação política no dia é aquela coisa que eu acabei de falar, do eleitor ir lá, com uma camiseta, com um boné do seu candidato, voltar e vai embora. Agora, um carro parado bem na entrada da escola, cheio de adesivo do candidato, tudo isso vai ter que ser analisado. E eu acho que assim, todos nós temos que ter bom senso, né? Basta uma análise de bom senso que aí a gente resolve todas essas questões. Doutor, a questão da justificativa, como funciona nesse pleito? A justificativa também nós temos a novidade de que ela pode ser feita pelo e-título. A pessoa na sua própria casa pode pegar o celular, abrir o e-título e preencher a sua justificativa. Existe também a possibilidade de um site, e eu vou falar aqui, que chama www.justifica.tse.jus.br. Vou repetir, www.justifica.tse.jus.br. Se a pessoa entrar nesse site, ela vai ser orientada da forma como faz para justificar pela internet. Então, primeiro nós temos a justificativa pelo título, segundo pela internet e, caso a pessoa queira, ela pode ir em qualquer sessão de votação. Nas escolas vai ter aquele formulário para preencher, só que ela pode pegar uma fila, por exemplo, da urna eletrônica para chegar e justificar na urna eletrônica. Mas assim, para que não tenha esse tumulto para o eleitor, então a Justiça Eleitoral disponibiliza esses dois modos, que a pessoa pode fazer onde tiver com o celular, tiver um sinal de internet, ela pode fazer. Agora, quem não justificar o voto, tem punição? Quem não justifica o voto tem que procurar o cartório eleitoral depois, dentro de 60 dias, e apresentar um documento, uma justificativa pelo qual não votou e não justificou. Entendeu? Então, para evitar isso, é tão simples, né? Pegar o celular, o e-título, justificar, ou justificar pela internet. Eu quero deixar claro também que às vezes algumas pessoas, a justificativa é feita quando não se está no domicílio eleitoral. Mas vamos ter o bom senso também, mais uma vez o bom senso. Por exemplo, um eleitor de Três Fronteiras não pode que está morando em Três Fronteiras e vota em Santa Fé, ele não vai justificar. Entendeu? Ele tem que vir aqui votar aqui. Ele teria que ter mudado o domicílio eleitoral dele. Ou uma pessoa que mora em Rubinéia, ou que está em Rubinéia e vota em Três Fronteiras, ela tem que ir até Três Fronteiras votar. Dentro da nossa comarca não existe essa justificativa, só se for fora, né? A pessoa está em Rio Preto, não tem condições de vir votar, então ela vai justificar. A questão do primeiro e do segundo turno, caso a pessoa não vote, justifique nesse primeiro turno, ela pode votar no segundo ou não? Se ela justificar no primeiro turno, ela pode votar no segundo turno. Agora, se ela tem o título cancelado ou suspenso no primeiro turno, não tem como votar no segundo turno. Tá? Por algum motivo não regularizou. A regularização do cadastro eleitoral se encerrou no dia 4 de maio. Né? Foi o prazo que a Justiça Eleitoral deu. E por que 4 de maio? Porque nós temos que ter um prazo suficiente para criar esse cadastro e deixar pronto para a eleição. Tá? Então, quem não regularizou sua situação, agora só depois da eleição. Doutor, agora falando sobre a apuração dos votos, depois das 17 horas, o encerramento do prazo, do horário eleitoral, a gente sabe que até mesmo por orientação do próprio tribunal, quem estiver na escola, não é porque encerrou o prazo que a pessoa não vota, ela está na fila, ela vai votar. Quem estiver na fila até as 17 horas, o mesário ou o representante do juiz eleitoral vai distribuir uma senha e a pessoa vai votar, desde que ela esteja dentro da escola às 17 horas. Chegou depois das 17 horas, não tem mais jeito. Tá? Então, todas essas pessoas vão votar. E com relação à apuração, uma vez encerrada a votação, a urna vai emitir o boletim de urna, tá? Que é uma questão também, que é uma novidade que esse ano,
que o boletim de urna que é afixado no local de votação, o mesário pega a urna, pega a documentação, pega tudo e vai embora, mas ele deixa no local de votação um boletim de urna. E todo boletim de urna vai ter um QR Code, que qualquer pessoa que chegar com o celular vai fazer a leitura desse QR Code e vai ver o resultado daquela urna. Vai ver quantos fulano teve, quantos votos, Beltrano, Cicrano, entendeu? Então, assim, aqui em Santa Fé, por exemplo, todas as escolas que tiverem aqui em Santa Fé, se você for lá e pegar o QR Code, você sabe Santa Fé quem ganhou, né? Então é uma novidade também. E a apuração, ela é feita pela junta apuradora que está no cartório eleitoral. Nós vamos ter uma equipe recebendo o material e as urnas eletrônicas, nós vamos retirar a votação da urna eletrônica e passar esses dados para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo vai receber os dados e confirmar o recebimento dos dados. Só a partir daí que nós vamos encerrar nosso trabalho. Caso o eleitor ainda tenha algumas dúvidas, existe um canal direto para tirar essas dúvidas? Eu oriento que as pessoas consultem os sites do Tribunal Superior Eleitoral e também do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que são dois caminhos muito bons que tem todas as informações, está muito bem explicado. E nós temos uma novidade agora esse ano também. Eu vou passar o número aqui e depois peço para que você coloque nos comentários que nós temos agora um serviço de tira dúvidas pelo WhatsApp. Se você adicionar esse número no seu WhatsApp e você fizer uma pergunta no aplicativo, imediatamente você já vai conversando com alguém que vai te dando as respostas. Então o número é 55 é do Brasil, né? Código. O código DDD é 61 9963 71078. 9963 71078 e o DDD é 61. Adicione esse número na sua lista de contatos e qualquer pergunta que você fizer, imediatamente já vai ter uma resposta pelo WhatsApp. Também é um serviço que é feito em benefício do eleitor. Doutor Braga, qual a expectativa que o juiz eleitoral, ao longo desse tempo todo, preparando as eleições do próximo domingo, o que o senhor espera nesse próximo domingo? Olha, nós fizemos o nosso trabalho, eu quero aqui aproveitar e cumprimentar todos os servidores da Justiça Eleitoral, não só aqueles já efetivos, né, que trabalham lá, o chefe e a funcionária, mas também aqueles que foram contratados excepcionalmente agora no período da eleição, que o tribunal contrata, agradecer profundamente pelo trabalho que eles realizam. É um trabalho diuturno, é um trabalho cansativo, é um trabalho que não se pode errar, entendeu? Então eu acho assim, nós fizemos nosso trabalho, os servidores da Justiça Eleitoral fizeram o trabalho dele. Nós fizemos reuniões. Ontem, por exemplo, eu fiquei numa reunião com o presidente do Tribunal Eleitoral à noite. Então nós estamos assim, nós estamos prevendo todas as situações, tudo que pode acontecer. E, eu repito, para que seja um dia tranquilo e para que o eleitor possa tranquilamente, livremente, ir até a urna eletrônica e escolher o seu candidato, aquilo que ele quer que o represente no Poder Executivo, no Poder Legislativo. O que eu peço, e esse é um pedido meu do Juiz Eleitoral de Santa Fé, é que as pessoas tenham bom senso. Né? O bom senso em tudo, né? O bom senso em tudo que se usa o bom senso, não se tem problema. Então, no local de votação, na urna eletrônica, na questão da arma, na questão do uso do celular, se a pessoa cumprir o que foi determinado pela Justiça Eleitoral, não vai ter problema. Agora, nós também não podemos transigir com aquele que pretende não cumprir. Né? Aquele que não cumpre tem a respectiva punição e a respectivo procedimento para ser adotado. Eu espero que com isso nós tenhamos então um dia tranquilo. Sei que a imprensa está sempre colaborando e auxiliando, não só nessa fase preparatória, mas principalmente no dia da eleição, tá? E peço a todos que compareçam às urnas, isso é importante também. Aquela coisa, eu não vou votar esse ano, eu não quero... Eu acho que assim, aquela pessoa que fala, eu não vou votar, não adianta reclamar depois. Ela se torna responsável pelas mazelas que o país vai passar.
Então é muito importante que a pessoa compareça, embora a lei permita o voto nulo em branco, mas também não é por aí que se resolve o problema do país. Existem candidatos, existem propostas, as propostas foram colocadas, então escolha aquele que melhor se identifica com o seu perfil.